Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração, mediante a ministração do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito abra, ó Deus, o nosso entendimento para compreendermos as verdades do Senhor. Abra o nosso coração, ó Senhor, para que sejamos alimentados por Ti. Ó Deus, cativa a nossa mente em Tua santa palavra e vem sobre nós, ó Deus, com o Teu pastoreio, com o Teu alimento, com a Tua direção para as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Salomão certa vez disse que há tempo para todas as coisas nessa terra. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de estar com os amigos, há tempo de estar só, há tempo de alegrias, como também tempo de tristeza, há tempo de bonança, como também tempo de escassez. Há tempo de festa, de celebração, como também tempo de sofrimento, de angústia. O tempo, irmãos, aqui apresentado pelo profeta Jeremias no texto que lemos, é um tempo de lamentação, que é título desse livro, Lamentações de Jeremias. Não é aqui um tempo de alegria, de celebração, de festa, mas o profeta Jeremias está aqui expressando o seu lamento, a sua tristeza, abrindo o seu coração diante de Deus com aquilo que tinha acontecido com ele, com a sua família e também com a nação de Israel. Para nós compreendermos aqui o que está acontecendo, entendermos esse tempo de lamento, se faz necessário nós compreendermos a história por trás dessas lamentações do profeta Jeremias, o contexto histórico. A nação de Israel havia se dividido em dois reinos, Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte, ela foi disciplinada por Deus por causa dos seus pecados. Então o rei Senaqueribe, com seus exércitos, o rei da Síria, Senaqueribe invadiu Israel do Norte e ela foi destruída, sua capital destruída. Nunca mais Israel do Norte
voltou a ser erguida, nunca mais ela foi restaurada. Ficando apenas Israel do Sul, conhecida como Judá, que tinha por capital Jerusalém. 100 anos depois de Israel do Norte ser destruída, o profeta Jeremias foi levantado pelo Senhor para profetizar ali em Jerusalém, em Judá, dizendo que eles deveriam se arrepender, que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, se curvar diante de Deus, se dobrar diante de Deus, que o povo deveria voltar-se para o Senhor, porque o povo estava trilhando o caminho de idolatria, um caminho de pecado, o mesmo caminho que os seus irmãos do norte trilharam. E o profeta Jeremias, então, ele se levanta diante do Senhor, Deus o levanta para profetizar, para ajudar, dizendo: vocês estão trilhando o mesmo caminho de Israel do norte. Vocês, portanto, devem voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor e obedecer a lei do Senhor. No entanto, o povo não deu ouvido. Eles não deram ouvidos à voz do profeta. E Jeremias continuava profetizando e dizendo: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem para o Senhor, Deus vai disciplinar a gente com mão forte e seremos destruídos. O povo não deu ouvido e o profeta que profetizou essa destruição também vivenciou essa destruição. Nabucodonosor, então, pela permissão de Deus, invade Judá, destrói as cidades com seu exército da Babilônia. Nabucodonosor, então, vai até Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra. O rei foi tirado do trono, os jovens cativos para a Babilônia, muitos fugiram para o Egito, e a cidade de Jerusalém ficou deserta, em cacos. O profeta Jeremias, portanto, viu o seu povo sendo destruído. Viu o seu povo sendo morto, sendo levado cativo. O profeta Jeremias viu seus familiares e seus irmãos sendo mortos pelos soldados de Nabucodonosor. Era um tempo de destruição, um tempo de lamento. E nesse tempo, então, o profeta Jeremias lamenta. Ele lamenta no capítulo 1, no capítulo 2. E no texto que lemos, ele está aqui lamentando pelo que acontecera, por tudo aquilo que houve de destruição. O povo não se arrependeu, e o povo está, então, sendo levado cativo para a Babilônia. E o profeta, então, está vivenciando tudo isso. Em um momento de profunda tristeza, em um momento de agonia, em um momento de decepção, de frustração, em um tempo de lamento, de angústia, em um tempo de destruição, de portas fechadas, de adversidades e dificuldades, em um tempo em que o rei não está mais reinando, em um tempo em que a morada não existe mais, em que a terra foi levada, ou seja, a terra pertence à Babilônia, não mais a eles, em um tempo que os seus irmãos foram levados cativos, em um tempo de total decepção e frustração, o profeta Jeremias, ele traz à sua memória aquilo que poderia lhe dar esperança. É isso que lemos no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E todos nós também passamos por tempos difíceis. E talvez hoje você aqui esteja passando por um tempo difícil. Talvez você um dia vai passar ainda por um tempo difícil. No entanto, nesses tempos difíceis, nós precisamos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que de fato pode nos dar esperança.
Quais são as razões dessa esperança? O que é que o profeta Jeremias traz à sua memória? Primeira verdade, meus irmãos, a primeira razão da nossa esperança está nas misericórdias de Deus. Versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22, vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ponto, só até aí, até a parte A do versículo 23. Ele traz à sua memória aquilo que pode trazer, de fato, esperança para a sua vida em um momento difícil, de adversidade, de tribulação, de aflição, de lamento. E a primeira coisa, portanto, que ele lembra é a misericórdia de Deus. Ele lembra das misericórdias do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E imediatamente ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória, quero trazer para a minha vida, para o meu coração, para a minha mente, para eu não ser consumido. Destruição. Então ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diante da aflição, diante da decepção, diante da frustração, ele olha para tudo isso, no entanto, ele traz à sua mente as verdades que podem lhe trazer esperança, e a primeira verdade é essa, é a verdade da misericórdia de Deus. O que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia são duas palavras juntas, né? Coração e a miséria, que dá a ideia de compaixão, de colocar o coração na miséria, na dificuldade do outro. Em outras palavras, o profeta Jeremias está dizendo que o coração do Senhor está em sua dificuldade, em sua destruição, em sua miséria, na miséria de fato em que ele está. O seu coração se compadece, ele se compadece do seu profeta, do seu filho, do seu povo. Ele tem compaixão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele se inclina para ajudar, ele se inclina para ouvir. Ele não é duro eternamente para disciplinar aquele povo desobediente, mas ele se inclina com o seu coração para ouvir, para perdoar, para ajudar, para sustentar, para levantar novamente. Veja, o povo estava aqui sofrendo a disciplina feroz, não apenas de Nabucodonosor, não por causa do rei da Babilônia, mas a disciplina do próprio Deus. Eles estavam sendo destruídos e castigados por causa do pecado deles, por causa da desobediência deles. No entanto, a disciplina vem, a dificuldade vem, e o profeta Jeremias então se lembra de que Deus ele não se ira eternamente, de que a disciplina dele não é perpétua, de que a intervenção dele de juízo não é uma intervenção eterna, mas ele lembra da misericórdia, que Deus ele vem e se compadece, que Deus ele vem e se inclina, que Deus ele vem e perdoa e ajuda o seu povo no momento certo, no momento oportuno. Então, diante desse lamento, diante das adversidades, o profeta se lembra das misericórdias de Deus. Essas misericórdias que são a causa deles não serem consumidos. É o que diz a palavra, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se de fato, meus irmãos, eles estivessem entregues ao total juízo e disciplina de Deus, eles seriam consumidos, ou seja, eles seriam completamente destruídos, não ficaria um vivo. No entanto, o profeta diz, é por causa das misericórdias que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se cada manhã. Meus irmãos, nós não somos consumidos, nós não somos destruídos,
Nós não somos minguados pelas aflições da vida, porque as misericórdias de Deus nos sustentam dia após dia. Nós não somos tragados pelas aflições desse mundo presente, porque as misericórdias do Senhor sustentam a nossa vida dia após dia. Nós não somos, irmãos, eternamente aflitos pelos nossos inimigos, porque as misericórdias do Senhor sustentam a nossa existência. Nós não somos, irmãos, completamente destruídos, até mesmo por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Nós somos merecedores do juízo de Deus, da disciplina de Deus, porque pecamos contra o Senhor, desobedecemos a Deus dia após dia, falhamos, erramos. No entanto, o que sustenta a nossa vida não é a nossa boa conduta, não é a nossa prática, a nossa perfeita obediência, porque não somos perfeitos, mas o que sustenta a nossa vida é a misericórdia de Deus. E glória ao Senhor por isso, porque muitas vezes falhamos, muitas vezes estamos só caco, só pó. Muitas vezes estamos caídos por causa não simplesmente das dificuldades circunstanciais, mas por causa do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa pecaminosidade, da nossa carne, e ficamos entristecidos, arrasados. No entanto, nós não somos consumidos, sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos sustenta, se renova a cada manhã. É por causa da misericórdia de Deus, irmãos. Não é por causa da nossa conduta, não. É por causa da misericórdia de Deus. Não é por causa da nossa força, não. É por causa da misericórdia de Deus. É por causa da nossa capacidade, não, irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui não é por causa do que somos, ou de quem somos, ou do que fazemos, mas é por causa da misericórdia de Deus. E você pode estar passando por uma pressão grande, você pode estar passando por uma demanda forte na sua casa, na sua vida, mas eu digo para você, firmado na palavra de Deus, você não é consumido por causa da misericórdia do Senhor, que sustenta a sua vida dia após dia, que se renova a cada manhã, e talvez você não tenha força mais para acordar, para levantar, para trabalhar, para lutar, mas a misericórdia de Deus vem e renova você, e fortalece você, e levanta você, e conduz você dia após dia, porque não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é pela tua estratégia e sabedoria, é por causa da misericórdia de Deus. Nós somos um povo firmado na misericórdia dEle, nós somos um povo alicerçado na misericórdia dEle, nós não vamos nos cansar, nós vamos progredir, nós vamos avançar, evangelizar, anunciar o Evangelho, por causa da misericórdia de Deus que sustenta a nossa vida. É a misericórdia do Senhor que garante cada passo que damos na nossa história. Segunda verdade, segunda razão da nossa esperança, está aí no finalzinho do versículo 23, que diz: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Vamos ler juntos o verso 24, toda a igreja. A minha grande é a tua fidelidade e a minha porção é o Senhor. Ele lembra da misericórdia. Em segundo lugar, ele lembra da fidelidade do Senhor. Deus é um Deus fiel. Deus é fiel a nós, firmados em sua aliança. Ele é fiel não por causa de nós, mas por causa da sua aliança conosco. Essa aliança que abrange a nossa vida, que é estendida a nós.
No entanto, o caráter, o fundamento dessa fidelidade não somos nós, é a própria aliança de Deus. O profeta Jeremias aqui, irmãos, está lembrando dos termos do pacto, os termos da aliança. Os teólogos, comentando esse texto, os estudiosos analisando esse texto, eles afirmam que misericórdia e fidelidade são termos do pacto de Deus para com seu povo. Isto é, termos da aliança de Deus para com o seu povo. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Lembra lá de Abraão? Abraão, eu vou tirar você dessa terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação. E o povo de Israel, portanto, surge dessa aliança que Deus fez com Abraão. O povo foi levado cativo, permaneceu no cativeiro egípcio, foi para lá, depois permaneceu cativo nesse cativeiro, lá no Egito. No entanto, Deus se lembrou da sua aliança, enviou Moisés para libertar esse povo lá do Egito e levar esse povo para a terra de Canaã, a terra prometida. Então Moisés liberta o povo pela mão poderosa do Senhor e leva esse povo para a terra. Moisés não entra na terra. Deus leva Moisés e Deus então levanta Josué para conduzir o povo de Israel para a terra de Canaã. Josué então lidera o povo, passa o Jordão e todos aqueles habitantes ali daquela terra, pós o rio Jordão, são destruídos. Deus então dá aquela terra para o povo de Israel, por causa da aliança que Deus tem com o seu povo, uma aliança que firmou com Abraão, de dar essa terra para o seu povo. Se estabelece então nessa terra de Canaã uma teocracia, tem então os juízes, que são os períodos dessa teocracia. Depois de um tempo se estabelece uma monarquia, primeiro rei de Israel, o rei Saul. O povo está nessa terra, a terra de Canaã. No entanto, depois de um tempo, nessa monarquia, o reino é dividido. Reino norte, reino sul. Reino norte é destruído por Senaqueribe, rei da Síria. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói o rei Senaqueribe, destrói a Síria ao norte e desce para Judá. Judá, então, é destruída pelo exército da Babilônia, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, destrói Judá, Jerusalém, e leva o povo cativo para a Babilônia. Então, aquela terra passa a pertencer agora, nesse tempo, à Babilônia, a Nabucodonosor. É por isso que o profeta Jeremias, ele aqui está lembrando da fidelidade de Deus. Deus, tu és fiel. O Senhor prometeu essa terra. A fidelidade do Senhor é grande. O Senhor é fiel à aliança que o Senhor fez aos meus pais. Fiel à aliança que o Senhor fez conosco. No entanto, a terra não pertence mais a nós. A terra de Canaã não está mais pertencendo a mim, a minha família, meus irmãos, a minha nação, ao teu povo, a tua nação, Senhor. Qual é o fundamento aqui, o segredo aqui? É o versículo 24. O profeta Jeremias diz: a minha terra, a minha porção, não é essa geografia da Palestina. Não é essa geografia estabelecida por Josué. Não é essa geografia conquistada pela monarquia. Mas a minha porção, e o termo aqui é uma referência à terra. A minha terra, a minha porção, a minha parte, não são essas coisas materiais. Não é essa terra passageira, mas é o Senhor. A minha porção, a minha terra é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, eu esperarei por ti. Esperarei nele. Eu vou esperar por ti, Senhor. Nós não vamos
permanecer nessa destruição, porque o Senhor é fiel. Esse lamento, esse tempo difícil não é o fim da nossa vida, porque o Senhor fez uma aliança, o Senhor é fiel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Que porção é essa? A minha porção é o Senhor. Sem sombra de dúvida, Deus foi fiel até mesmo com aquela geografia, porque 70 anos depois, a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa, e o imperador Medo-Persa, Ciro, libertou o povo da Babilônia, e o povo retornou para a terra. Foi o momento em que Neemias, Esdras retornaram com o povo para Jerusalém e reconstruíram a cidade de Jerusalém. Deus foi fiel até mesmo com aquela terra, com aquela geografia, eles retornaram. No entanto, o profeta Ezequiel, ele até afirma que o templo seria reconstruído e seria maior. O templo foi reconstruído nesse retorno. No entanto, o templo é bem menor do que o primeiro templo. Então, como é que pode o templo ser menor nessa reconstrução? O que foi que aconteceu? Já que o profeta disse que o templo da segunda casa será mais glorioso, será maior do que o templo da primeira, o templo de Salomão. Eles retornam, reconstroem, mas o templo ainda é um templo menor, bem menor. Isso o profeta se referia não ao templo construído por mãos humanas, mas ao templo construído pelo próprio Cristo. O templo construído pela ação do Filho de Deus, Jesus Cristo. É por isso que essa terra não está apontando para uma geografia ali na Palestina. O templo que é reconstruído, a cidade que é reconstruída, não está apontando para uma cidade terrena ali na Palestina, ali em Jerusalém, em Israel, naquele lugar. Não, mas esse retorno, essa fidelidade, está apontando para uma terra maior, uma terra plena, um templo mais glorioso, uma história mais gloriosa. É por essa razão que o profeta Jeremias diz o seguinte: a minha porção não é essa terra, a nossa porção não é esse lugar, a nossa terra não é isso aqui. O Senhor tirou, o Senhor pode dar, e deu. Mas o profeta Jeremias está dizendo: a nossa terra, a minha porção é o Senhor. Essa terra está apontando para uma terra maior, a habitação de Deus, onde um dia o povo estará, não em uma terra passageira, mas em uma terra celestial. O profeta, irmãos, diz isso: a minha terra é o Senhor, e um dia eu estarei com o Senhor, eu vou esperar pelo Senhor, esperarei nele, e um dia ele vai me arrebatar, me buscar, me levar, para eu estar com ele. Eu esperarei no Senhor. Vi novos céus e nova terra, é o que disse o apóstolo João. As primeiras coisas passaram. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, adornada, enfeitada, para esse encontro celestial com o noivo que é Cristo. E diz a palavra que o Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima. O luto não haverá, a morte não haverá, tristeza não haverá. O Senhor estará com seu povo para todo sempre. E a glória dessa terra celestial não é a própria terra, as coisas em si, mas é a presença de Cristo lá. É a presença de Cristo com seu povo. O próprio Cristo disse isso para o ladrão que se converteu na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é paraíso por causa da presença de Cristo. O próprio Senhor disse isso para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Jeremias está dizendo: a minha porção é o Senhor, para que onde o Senhor estiver, eu também esteja contigo. Para que eu esteja com o Senhor, em comunhão com o Senhor, para que eu desfrute da tua presença. A benesse, a alegria, o paraíso não é por causa da coisa criada, mas é por causa da presença do Senhor, do nosso Deus. É por esta razão, meu querido irmão, que em meio às aflições, em meio às tempestades, dificuldades da nossa vida, nós podemos trazer à nossa memória a fidelidade do Senhor, porque essa fidelidade é uma fidelidade eterna, é uma fidelidade que diz que Deus estará conosco todos os dias, que Deus não nos faltará, que Deus vai nos sustentar e que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, porque a nossa porção, a nossa glória, o nosso maior bem não são as coisas criadas por Deus, nem mesmo as dádivas que o Senhor nos dá nesse mundo, mas o nosso maior bem se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o bem mais precioso, que ninguém pode tirar. O mundo pode tirar o nosso dinheiro, o mundo pode tirar os nossos bens, as coisas desse mundo, as circunstâncias difíceis da vida podem nos tirar as coisas que nós conquistamos aqui nessa terra, mas tudo aqui nessa terra é passageiro, tudo aqui vai acabar, tudo aqui, irmãos, está em degeneração, é passageiro, vai findar. O que nós devemos nos agarrar, permanecer firme, abraçar e não largar, é a presença de Jesus, a presença dEle em nossa vida. Cristo Jesus, Ele é a nossa porção, o nosso bem, aquilo que temos de mais precioso em nossa vida, em nossa história. Ele jamais vai nos faltar, e ninguém jamais pode nos tirar Ele da nossa vida. Podem tirar tudo, mas Deus não. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E a gente espera pelo Senhor, e as intervenções do Senhor vêm. A gente espera pelo Senhor, e a dádiva dele vem. A gente espera pelo Senhor, e um dia Ele virá para nos buscar, Ele virá para nos chamar. E estaremos, irmãos, um dia na eternidade, na glória eterna. Terceira verdade, irmãos, terceira razão, está aí no versículo 25. Vamos ler juntos, toda a igreja, o verso 25, vamos lá? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Primeira verdade, primeira razão da nossa esperança é a misericórdia do Senhor. A segunda razão da nossa esperança é a fidelidade do Senhor. E a terceira razão da nossa esperança é a bondade do Senhor. Deus é bom. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O que significa isso? Significa que mesmo nos momentos difíceis, Deus é bom. Mesmo nos momentos de luta, Deus continua bom. Mesmo nos momentos de lamento como esse do profeta Jeremias, Deus continua sendo bom. Como diz o salmista, bom é o Senhor para com seu povo. A bondade de Deus é uma bondade eterna, dura para sempre. O que é ser bom? Qual o significado dessa bondade? Ser bom é fazer o bem. Ser bom é derramar do bem dele em nossa vida. E é Ele que faz isso. Ele que faz o bem para nós. O apóstolo Paulo, ele corrobora com isso dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus.
todas as coisas cooperam para o bem. Então, aqui e acolá, Deus está trabalhando para o nosso bem, manifestando da sua bondade sobre as nossas vidas. E talvez você diga, mas pastor, a aflição, Deus é bom na aflição, no lamento? Sim, porque Deus está trabalhando em nossa vida para que sejamos aperfeiçoados nesse bem que Ele deseja aplicar em nós. E muitas das vezes o Senhor utiliza as suas ferramentas da tribulação, ferramentas das tempestades, e Ele vem com essas ferramentas para fazer um bem maior em nossa vida, para nos modelar segundo o bem que Ele quer operar em nós, para arrancar do nosso coração os ídolos da nossa alma, para arrancar de nós aquilo que não presta, para tirar de nós, e só tira pelo peso da tribulação, aquilo que não vem do Senhor. E aí Ele vem, muitas das vezes, com Nabucodonosor desse, para arrancar a idolatria do seu povo e dizer, vocês precisam depender de mim, e não da terra. E aí Deus vem muitas vezes para com as nossas vidas, utilizando essas ferramentas da tribulação, dizendo para mim e para você, vocês precisam depender de mim. Não é o seu dinheiro, dependa de mim. Não é o que você tem, dependa de mim. Não é a sua casa, não é a sua família, dependa de mim. Não é o seu cônjuge, dependa de mim. Não são seus filhos, dependa de mim. E Deus, irmãos, tirou tudo de Israel. Tirou terra, tirou rei, tirou nação, tirou o templo, para que o povo pudesse depender exclusivamente de Deus. E esse ensinamento deveria perdurar por suas vidas. Essa verdade deve perdurar em nossa vida, a dependência que devemos ter de Deus. E Ele aplica isso por causa de sua bondade. Tudo coopera para o bem, mas que bem é esse? O apóstolo Paulo diz, o que de antemão conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os decretos de Deus já estão na eternidade, já estão na porção, na terra prometida, já estão com o Senhor. O bem não é o bem de ter conquistas nesse mundo, o bem não é o bem de ter títulos nesse mundo, o bem não é o bem de ter posses desse mundo, porções desse mundo, mas o bem é o bem de sermos parecidos com Cristo, de caminharmos nessa salvação que Ele depositou em nosso coração, a fim de que cheguemos na glória eterna, porque os que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Por isso Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo para o bem. Você está no trilho certo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Talvez você diga, mas pastor, não é isso que eu estou querendo agora. Eu não queria passar por isso, por essa dificuldade. Mas eu digo para você, Deus, Ele sabe melhor do que você, daquilo que você precisa. Ele continua sendo bom. Ele está cuidando de você. E Ele usa até mesmo essas ferramentas difíceis para manifestar da sua bondade. Porque nós não somos, irmãos, como filhos sem pais, sem cuidado, sem disciplina, sem orientação. Nós não somos, irmãos, filhos que caminham segundo as suas próprias paixões e desejos do coração, não. Deus não nos entregou as nossas próprias paixões, sem cuidado, sem orientação. Ele não permite que sejamos entregues aos nossos prazeres, porque somos filhos dele. E Ele vem até nós muitas vezes com a sua bondade para dizer, não é por aqui,
vai por ali, e Ele caminha conosco, nos conduzindo, nos direcionando, e Ele vem com essas ferramentas da tribulação e tempestade para dizer: vocês precisam depender de mim, para arrancar os nossos ídolos, para nos orientar, porque a bondade do Senhor, até mesmo nos tempos difíceis, ela é revelada sobre as nossas vidas para que sejamos fortalecidos e moldados segundo o seu propósito. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E isso aqui, irmãos, é uma expressão do profeta para dizer: eu não estou murmurando, mas eu estou lamentando. Murmuração não é louvor, lamento é louvor. Ele está aqui, irmão, satisfeito em Deus. A minha porção é o Senhor. Eu não sou consumido por causa da misericórdia dEle, e Ele continua sendo bom. Eu vou esperar por Ele, a bondade dEle está me acompanhando todos os dias da minha vida, até mesmo nos momentos difíceis. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. As razões da nossa esperança, portanto, é a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor. Nós precisamos esperar por Ele. E a gente espera nele, em silêncio, não fazendo justiça com a nossa própria mão, não querendo retribuir com a mesma moeda, não querendo atrapalhar o curso que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, e a gente em silêncio busca a Deus. Em silêncio a gente clama a Deus. A gente abre o nosso coração e muitas vezes a gente diz: Deus está doendo, Deus intervém, Deus, eu dependo de Ti, Deus manifesta o Teu poder, mas isso é louvor, eu estou buscando a Deus. Eu estou esperando por Ele. E Deus, irmãos, no momento oportuno, manifesta a sua bondade. Manifesta a sua bondade. Deus, Ele é bom por causa do ar que respiramos. Deus, Ele é bom por causa da saúde que temos. Deus, Ele é bom por causa do sustento. Deus, Ele é bom por causa das suas benesses que desfrutamos nesse tempo. Mas Deus também é bom quando nos falta saúde. Deus também continua sendo bom quando as coisas que queremos ter nesse mundo nós não temos. Deus, Ele continua também sendo bom quando nos falta as coisas dessa vida. Porque Ele não nos faltará, Ele está conosco. Ele continua sendo bom, e dia após dia os nossos olhos contemplam da sua bondade, da sua graça, da sua intervenção, e em silêncio nós buscamos ao Senhor, e Ele, com misericórdia, com graça, com fidelidade, Ele manifesta das suas intervenções, da sua bondade. Meus irmãos, aqui na IPBU, isso aqui é um resultado da misericórdia, da fidelidade, da bondade de Deus. E da bondade de Deus. Esse mês de julho, foram tantas benesses de Deus, tanta bondade de Deus sobre as nossas vidas, que a gente não tem o que dizer. 44 pessoas foram recebidas por batismo e profissão de fé. Deus chamando gente, trazendo esperança para a alma de muita gente, de muitas pessoas. Sem falar, irmãos, das bondades e misericórdias que contemplamos aqui, de sua providência, de sua intervenção, de sua direção. Sem falar, irmãos, naquilo que Deus tem feito e realizado na sua vida, em particular na sua família. Ele
continua sendo bom, Ele é bom, a sua bondade dura para sempre. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. É promessa de Deus. Confie no Senhor, não faça justiça com a sua própria mão, não queira retrucar com a carnalidade dos seus inimigos ou do mundo aí fora. Pelo contrário, se contenha, espere no Senhor, produza no seu coração, cultive em seu coração a sua mansidão, essa mansidão que provém do Espírito Santo. Espere no Senhor, busque o Senhor, espere por Ele, porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Fiquemos de pé e vamos orar.